Atos 27, versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África, e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu-lhe nela um pé de vento, chamado Euro-Aquilhão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando-lhe de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos darmos numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma a outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo herdar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos
do batel e deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos. E partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada, que tinha praia, e consultaram-se sobre se deviam encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme. E, alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então, como nós viemos acompanhando o livro de Atos, Paulo, depois de apelar para César, o julgamento lá que o rei Agripa e Félix fizeram, ele apela para César e se decide que ele vai a Roma agora. Tem um texto bem precioso de um irmão que ele compartilha o seguinte pensamento, que estamos já no final do livro de Atos, temos apenas após o capítulo 28, e que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o irmão faz uma aplicação dessa viagem de Paulo até o naufrágio do navio como, figuradamente, um esboço do testemunho cristão do seu início até o final. Porque esse capítulo tem muitos detalhes sobre a navegação, sobre o que aconteceu. Então, conforme nós vamos indo pensando nessas figuras, nesses detalhes que foram deixados aqui nesse capítulo pelo Espírito Santo, nós poderemos ver gradativamente Deus nos mostrando, esse esboço do testemunho cristão, do seu início até o final. A partir do versículo 8, eles saíram aqui da Ásia e chegaram a esse porto aqui com o nome de Bons Portos. Pensando nesse nome desse porto aqui, no versículo 8, e costeando dificilmente chegaram a um lugar chamado Bons Portos, para o qual estava a cidade de Laceia. O início do testemunho. O apóstolo Paulo, os outros apóstolos, o Espírito Santo agindo energicamente, tanto naqueles que foram dispersos de Jerusalém, o evangelho sendo pregado, muitas conversões entre os gentios, os judeus rejeitando, mas os gentios se convertendo. E Paulo aconselha, no versículo 10, que eles não saíssem dos bons portos. Podemos ler o 9 e o 10. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então a aplicação que esse irmão fez no texto, que o navio seria o testemunho exterior da igreja e aqueles que estavam lá dentro do navio seriam os cristãos. Essa aplicação que o irmão fala. Versículo 9 tem um detalhe interessante. O jejum já tinha passado. Primeira carta de Apocalipse fala que eles deixaram o primeiro amor. Logo que a gente se converte, a gente sabe como é que é isso, aquela energia, aquela vontade, aquela sede das coisas do Senhor, mas nós sabemos, esse primeiro amor ele vai passando conforme nós vamos perdendo de vista, o nosso Senhor Jesus. Olhamos para esse mundo, esse amor passa. Aqui esse jejum já tinha passado, é uma figura das coisas desse mundo, já estavam querendo voltar
para as coisas desse mundo, esses tripulantes do navio. E Paulo vai admoestar a eles para não sair dali bons portos. Nós podemos pensar aqui em Paulo como a vontade de Deus para o testemunho, porque nós sabemos que Paulo é o ministro dessa dispensação, a dispensação da graça. Então Paulo aconselha que não se saia dos bons portos. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Então Paulo falou, o centurião, que nós podemos aplicar aqui como seria a autoridade dentro do navio, ele vai crer no que o mestre e o piloto, as dicas que esses dois homens vão dar. Aqui a gente pode aplicar o conhecimento do mundo, o intelecto, a ciência, meios carnais, mundanos de resolver as coisas. Conselhos que entraram no testemunho bem no início já. Podemos aplicar também política, o mundo, porque qual era o intuito deles? Ficar ali naquele porto não estava mais satisfazendo eles. Por quê? Duas coisas. O jejum já tinha passado e não parecia que era cômodo para enverdar. A comodidade. Então, no momento que o Senhor Jesus não é mais suficiente para o nosso coração, nós vamos buscar preencher esse vazio com outras coisas. Nós podemos aplicar aqui essa mudança de porto. Era um porto pequeno. Era um porto que não tinha... Eu imagino a tripulação no porto. Eles estavam interessados em sair de noite, e ficar o inverno todo ali. Eu não sei quantos meses era o inverno lá, mas um porto que a cidade fosse pequena, não tivesse atrativos, não era interessante para eles ficar. Então o intuito é mudar de porto, porque era um porto maior. Um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro invernando ali. Então com certeza esse que era um porto maior, uma cidade grande, teriam outros atrativos lá para essas tripulação se interter enquanto espera o inverno passar. É bem interessante isso. E isso nos fala da carne. A nossa carne, ela ainda está em nós e ela não se agrada das coisas espirituais. A carne, ela não está satisfeita com as coisas espirituais. O nosso novo homem, sim, ele se satisfaz com as coisas espirituais, com o Senhor Jesus. Mas a carne, a gente não pode se enganar com ela. O momento que a gente afrouxa, a carne, ela vem à tona e vai botar as suas garras para fora, querendo buscar, a sua vontade e os seus desejos. Lendo o texto, eu estava pensando na história do bom samaritano. O jovem saiu de Jerusalém para ir para Jericó. Ele está saindo de uma cidade que o nome da cidade quer dizer Casa do Pão, indo para Jericó, uma cidade amaldiçoada. Só que Deus não vai deixar ele fazer isso. Deus vai intervir no meio do caminho. Ele é assaltado e é deixado como morto. Deus também não vai deixar o homem fazer a vontade dele. Aqueles que creram no Senhor Jesus, que são acrescentados ao corpo de Cristo, essa tripulação aqui, figuradamente nós estamos aplicando aos cristãos, Deus não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar eles chegar lá. Como Deus não deixou aquele jovem chegar a Jericó. Então Deus vai intervir aqui para eles não chegar nesse porto que eles intentavam. Porque eles não vão chegar lá. Vai acontecer um monte de coisas no caminho que eles não vão conseguir chegar lá. No final eles vão estar numa ilha, vão destruir o navio, não vão chegar aonde eles queriam chegar. Seguimos então. 13. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto coxando Creta. Quando nós insistimos em nossa vontade, não julgamos a carne, e somos deixados levar pela nossa vontade, Deus vai deixar. Vai ter que ter exercício, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter um exercício de nós chegar lá no final, que deu tudo errado, e reconhecer que o conselho de Deus lá atrás era o melhor. Como eles iam ter que reconhecer que Paulo aconselhou, era o melhor. Então, dá o vento sul, parece que tá tudo a favor nosso, vamos no vento sul. E soprando o vento sul brandamente, eles pareceu terem já o que desejavam. É agora que nós vamos lá para o porto. Fazendo-se de vela, foram de muito perto coxando Creta. Mas não muito depois,
deu nela um pé de vento, chamado Eurocleão. Fazendo paralelo com a história do bom samaritano, né? Quando cai na mão dos salteadores. Esse vento aqui, 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Pensar no testemunho, pensando em todas as pensações, passando por todas as pensações, a falha humana, apesar da misericórdia de Deus, graça de Deus, o homem fica responsável por alguma coisa, o homem vai deixar cair. Arrebatado pelo vento, não podendo navegar contra o vento, dando de mão de tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Aí recolheram as velas, muito vento, não tem como levantar a vela quando tem muito vento. O navio segue à toa. Aplicando no testemunho. Depois que entra a ruína, entrou o mundo, entrou a política, entra uma doutrina, a coisa deslancha. A coisa deslancha, porque nós temos aprendido que tem que haver julgamento, onde o Senhor coloca o seu nome, tem que haver julgamento do pecado, da má doutrina, tem que ser guardada essa mesa daqueles que querem entrar para destruir o rebanho e dos que querem se levantar também dentro. E quando isso não é julgado, não tem mais conserto. Não tem mais conserto. As coisas vão ir, o trem sem freio. Ele vai ir até descarrilhar na primeira curva que encontrar. Olha a sequência de acontecimentos. No dia seguinte aliviaram o navio. Aliviar o navio é botar o peso para fora. E jogaram coisas para fora do navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A armação fala ali da vela, o que faz o navio andar. Já está à toa mesmo, vai jogando o equipamento que é necessário para navegar. Eles botaram fora. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aqui fala de nem sol nem estrelas. Muitos dias, nem sol nem estrelas, sem luz. E tempestade ainda. Aqui fala o tempo negro do testemunho cristão. O tempo que se perdeu a certeza da salvação, se perdeu o intuito de estudar as Escrituras. Então, foi um longo período assim. Os próprios cristãos botaram fora as coisas que eles tinham. Primeiramente o Senhor, a palavra de Deus. Mas aqui foi um período de trevas, no versículo 20. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Talvez se voltou a falar em obras para ser salvo, e aí a gente volta para a lei. Aí voltando para a lei, maldito homem que sou, né? Quem nos livrará do corpo dessa morte? Se não é por graça, não é por jeito nenhum. Então, versículo 21 acontece uma coisa bem interessante. Havendo já muito que se não comia, eles não estavam se alimentando. Então Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: fora na verdade razoável, ó varões, terem-me ouvido, a mim, e não partir de Creta. E assim evitaram este incômodo e essa perdição. Então eles não estavam se alimentando. Eles tinham comido no navio, mas estavam tão desesperados com a escuridão, com as trevas, que não estavam se alimentando. Nos fala de Deus restaurando a verdade, parcialmente. Sempre tendo em mente que Paulo nunca vai dar o conselho de restaurar o navio. Não é isso. É dentro do testemunho cristão, alguns vão ser exercitados a voltarem à doutrina de Paulo, a voltar às Escrituras. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. A gente pode pensar o tempo em que Lutero resgatou as Escrituras, brigou contra as indulgências e trouxe de volta a salvação por graça. Nós podemos pensar esse tempo, esse período depois desse período de trevas, muitos, fala no versículo 20, muitos dias sem sol e sem luz. Deus, em misericórdia, traz um pouco de luz quando as Escrituras são resgatadas, o alimento nosso. Paulo exorta eles a comer. Durante muito tempo as Escrituras estiveram inacessíveis, né, por não ter sido divulgadas, né, amplamente. E Lutero traduziu as Escrituras
o alemão primeiramente, e isso trouxe, né, a possibilidade do Espírito Santo voltar a agir naqueles irmãos e buscarem a vontade de Deus sobre a igreja, sobre o testemunho. 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque senão perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Talvez a certeza da salvação de novo, o Evangelho da Graça resgatado aqui. Nós podemos pensar lá o protestantismo. Foi trazida à tona a salvação por graça, mas mesmo assim uma mistura envolvida com o governo. 23. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Deus agiu, fez um movimento nesses irmãos para isso acontecer. Deus teve que intervir, né? O homem já tinha deixado cair totalmente todas as coisas. Deus restaura esses irmãos. Paulo explica como é que foi. Ele teve uma visão na noite. Não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que te dou todos quanto navegam contigo. Aqui já fala a certeza da salvação, o Evangelho da Graça sendo pregado de novo, não por obras, rejeitando toda a deturpação que o homem fez durante todo esse período. Chegou ao ponto extremo de estarem vendendo a salvação através das indulgências. Os cargos eclesiásticos estavam sendo nomeados porque era mais rico. 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Então, voltar para as Escrituras. Nós sabemos que a única coisa confiável hoje são as Escrituras. Paulo encomenda os anciãos lá de Éfeso a Deus e a palavra de Deus também. Então, a gente pode descansar e acreditar nas Escrituras, crer tudo que foi nos revelado, as promessas que nos foram feitas. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar nenhum tio. 26. E contudo é necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Aqui fala da verdade da volta do Senhor. O resgate dessa verdade. A iminência da volta do Senhor. Essa iminência do navio chegar na terra lá, nos fala dessa verdade que tinha sido perdida, do arrebatamento, e a iminência da volta do Senhor. 29. Temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então, foi o que aconteceu em torno lá do século XIX, verdade restaurada, 4 âncoras atiradas. Nós podemos repetir lá, Atos 2,42, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, esperando que viesse o dia. Qual era o princípio aqui? A vinda do dia seria a vinda do nosso Senhor Jesus, que estava em trevas. Esperar clarear o dia era a esperança deles. E a experiência da igreja, desde o apóstolo Paulo, era a vinda do Senhor, que foi perdido isso. Isso foi perdido. O exercício para se esperar é as 4 âncoras jogadas pela popa. 4 âncoras. Nós sabemos que o abandono de qualquer uma das 4 âncoras vai resultar em naufrágio. 4 âncoras fala que o vento pode soprar de qualquer lado, que o navio vai estar preso, vai estar seguro. Então, desejando que viesse o dia, nos fala, né, a volta do Senhor. Foi pregada essa verdade amplamente, a volta do Senhor. Só que o inimigo, astuto, atento, versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar âncoras pela proa. Houve divisões dentro desses irmãos que se apartaram. E interessante aqui, no final do versículo 30, como que querendo lançar âncoras. Eles fingiram que estavam lançando âncoras e queriam sair do navio. Nos fala das divisões. E o lançar âncoras parece que é uma doutrina, parece que ele está fazendo uma coisa para segurar o navio. Mas na verdade eles queriam sair fora. Isso nos fala das divisões que ocorreram novamente dentro desses que se apartaram. Nos fala disso. E esses querendo lançar âncoras pela proa, fala da maneira que eles fizeram. Talvez doutrinas, má doutrina. Até mesmo uma doutrina que é bíblica, quando ela é
ampliada, amplificada muitas vezes, essa verdade, acima das outras, ela pode ser um motivo de divisão também. Vamos dar um exemplo. Porque o batismo tem que ser por imersão. E quem não batizar por imersão não anda comigo. Aconteceu isso. Nós temos denominações que fazem isso, né? Esse tipo de coisa. Doutrinas bíblicas que podem ser causas de divisão, quando amplificadas, além do que é verdade, né? É o que o Senhor Jesus aplica quando ele fala: coa o mosquito e deixa passar o camelo. Até aqui o apóstolo estava quieto. Disse Paulo centurião aos soldados: se não ficarem no navio, não podeis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Que fala de separação. Esses que querem lançar âncoras, não tem como ficar. Corta as cordas e tira o barco. Aquele barco ali foi largado no ar. Fala de separação aqui, da má doutrina, ou dessas coisas que causam divisões. 33. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Então, interessante aqui, enquanto esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus, alimentarmos do que já temos, a palavra de Deus. É o que Paulo está exortando aqui. Exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia, e esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. 34. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde espiritual. Nós temos que nos alimentar da palavra. Hoje nós falamos que o Senhor é o pão que desceu do céu. O Senhor é o nosso pão. Primeiramente com os olhos nele, e em fé na obra que ele fez, temos a salvação, e a verdade, que é o segundo passo, nós vamos obter somente de uma fonte, a palavra de Deus. O mundo não é capaz de nos auxiliar, a nossa carne muito menos, e nem a nossa vontade. Sermos diligentes em buscar na palavra de Deus o que Deus quer para nós. Aqui fala em saúde espiritual, uma vida espiritual saudável. É 3 coisas que são necessárias: leitura da palavra, oração e obediência. Para uma vida espiritual saudável, essas 3 coisas são necessárias. Senão, nós vamos ficar enfermos na fé. Vamos ficar doentes. Vamos sofrer. Que não é o intuito do Senhor que nós soframos, né? Não. Sim, quando nós sofremos pelo seu nome. Em obediência a ele, é agradável a Deus. Mas quando a gente sofre pela nossa própria vontade, Deus vai deixar nós em exercício para podermos reconhecer o erro. Então Paulo exorta a comer. Nós falamos das 4 âncoras, doutrina dos apóstolos. Temos que ler a palavra. Perseverar nisso. 35. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo, começou a comer. Fala de mais uma âncora, partimento do pão. Enquanto eles estavam esperando o dia clarear, eles estavam comendo e estavam partindo pão. Até que eu venha, o Senhor vai manter um testemunho remanescente por sua misericórdia, partindo pão até a volta dele. É misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Não é os melhores, não é porque nós estudamos a palavra ou que somos melhores que os outros irmãos. Não. É puramente misericórdia do Senhor. Nós podemos hoje estarmos partindo pão, como o nosso Senhor Jesus nos pediu. Até no texto que o irmão fala, num período de ruína, é muito interessante porque esses que Deus separa para sua própria honra e glória, eles são exercitados muito intensamente no amor de Deus e na provisão de Deus. Esse irmão, esqueci o nome dele agora, o que escreveu o texto, ele cita Daniel, lá na Babilônia. Eles estavam todos cativos lá e Daniel foi obediente a Deus. Ele foi um servo fiel. Ele não se rendeu à influência de Babilônia e ele viu a mão de Deus. Ele, Daniel e os amigos dele puderam ver a mão de Deus agindo. Lá no meio da confusão, no meio de todo o abandono. Cita também Daniel, cita Esdras e Neemias também. O povo que voltou em fraqueza para Jerusalém. Os que regressaram da Babilônia depois. Cercados de inimigos, poucos judeus, tinham que restaurar o templo e Deus proveu todas as coisas para eles. Proveu até que o rei desse madeira, desse pedra para eles, abrisse os jardins lá do rei da Babilônia para a reconstrução do templo. Então,
É triste por um lado, hoje eu estava pensando nisso no Partilhando do Pão, o privilégio que nós temos de conhecer o Senhor como Salvador, alegria para nós, mas triste por aqueles que rejeitam e para o mundo, que está em trevas ainda. Então, esses que, por graça e misericórdia, voltam a partir o pão, é um exercício muito intenso, porque a gente consegue ver realmente Deus nos guardando da má doutrina, nos guardando da ruína, puramente por misericórdia e amor dele, não por nossos méritos ou por nossa força. Então é um exercício bem interessante. Num tempo de ruína, a gente pode perceber assim, esses, né, que são exercitados, é muito intenso isso. Por isso que é um privilégio que nós temos hoje, muito grande. Voltou a partir o pão no versículo 35, 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. Aqui mais um tropeço. Contaram a tripulação. Quando Davi mandou contar o povo, Davi era rei e mandou contar o povo, vamos ver quantos nós temos para... Quanto é o meu reino, quão grande é o meu reino, vamos contar o povo. Deus mandou disciplina para eles. Isso vem da carne, números, querer contar o povo. Foi de tropeço para eles aqui, querer saber quantos tinham no navio. Olha o que eles fizeram depois de contar o povo. Contar o povo, não, contar a tripulação. 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Isso nos fala da indiferença. Nós temos hoje as verdades diante de nós. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a verdade que os irmãos resgataram, mastigada para nós. Muito material, muito texto. Irmãos que expõem a palavra de uma forma simples. E isso fala da indiferença que existe hoje para essas verdades. Tanto faz quanto tanto fez. Nós falamos hoje de manhã, endurecidos. A palavra não faz efeito em nós. Paulo estava esperando o dia amanhecer aqui. O dia ia amanhecer. Era fato. E ele estava se ocupando com o quê? Partindo o pão e alimentando-se. E aí está sobrando comida. Ah, rico sou e nada tenho falta. Ao ponto de desprezar o alimento, que é a provisão de Deus. Jogar o trigo no mar. Lançar o trigo no mar. O que acontece quando a gente despreza a comida de Deus? O alimento? 39. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram sobre se deviam encalhar nela o navio. Falta de discernimento. Olha, mas não consegue enxergar. Nos fala do discernimento espiritual. Temos todas as verdades hoje à nossa disposição, mas o discernimento espiritual é muito baixo. Nós temos que confessar. Nós mesmos, é triste às vezes a gente vê o discernimento espiritual muito baixo, apesar de todas as verdades que nós temos. E isso é uma responsabilidade nossa, em nos alimentar, estarmos com uma saúde espiritual saudável. Procura te apresentar como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Como é que nós vamos ter discernimento, sem a leitura da palavra? Sem nos alimentarmos. Jogaram o trigo no mar, ficaram sem discernimento. Que terra é essa? A nossa terra não é aqui. O nosso mundo não é aqui. Se nós, sem discernimento, nós vamos nos envolver em política, nós vamos nos desesperar por causa da crise que está o Brasil. Não vamos olhar para a nossa terra que é lá com o Senhor Jesus. Uma promessa celestial. Então a falta de discernimento causa isso. E olha o que eles fizeram no 40. Levantaram as âncoras. As âncoras que estavam segurando aquele navio lá. As âncoras que estavam segurando. 40. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar. Largando também as amarras do leme. O leme é a única coisa que dá direção ao navio. Eles soltaram o leme. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Aqui a vela fala de um testemunho. Quem olha o navio, a primeira coisa que vê é a vela. Rico sou, parece que quem olhava, tá chegando um navio aí na nossa cidade. Mas não sabia que o navio estava vindo de encontro lá, que ia ser destruído na chegada. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se para fora das ondas. A ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra.
Então a gente pensa aqui Deus guardando. E os soldados iam matar Paulo, mas Deus não vai deixar. Que fala ainda do testemunho remanescente, esses que voltaram para as verdades que foram dadas a Paulo, que vai ficar até a volta do Senhor, até a chegada lá vai ficar esse testemunho. Apesar do navio, ele vai quebrar ali, ele está preso, está batendo, ele vai quebrar. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Fala também aqui, certeza da salvação, de novo, é uma coisa que nós temos que bater nessa tecla. Acho que fala 3 vezes nesse capítulo todo, chegar a salvo, te darei todos, não se perderá nenhum, nem um fio de cabelo cairá. Então é um ponto, é um pilar primordial para nós, temos certeza da salvação. O testemunho não vai ser consertado. Em Laodiceia, estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Eu estava pensando essa noite nesse versículo, um privilégio que nós temos, abrir a porta para o Senhor, e aqueles da nossa família também ser privilegiados com a verdade e ser alcançados por essa verdade. A doutrina de Paulo, a certeza da salvação. Então, o navio não vai se restaurar, o testemunho não vai ser restaurado. Ele vai de mal a pior até o arrebatamento da igreja. E aí depois a coisa vai piorar ainda mais um pouco. Aqueles que não são verdadeiros vão seguir com esse testemunho. Mas nós, não esperamos o navio encalhar, nós esperamos antes, nós esperamos amanhecer o dia, que nos fala da volta do Senhor. E não podemos tirar as âncoras. Nós devemos ficar no navio sem tirar as âncoras e aguardando a volta do Senhor, com os olhos, não aqui nessa terra, mas na volta do Senhor, que é o que pode nos manter o nosso coração encorajado a permanecer, perseverar, à espera do nosso Senhor, andarmos juntos em amor com aqueles que o Senhor tem levantado para andar juntamente conosco.